Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos e irmãs, nesta oportunidade nós vamos falar sobre a volta de Jesus Cristo no ano 70. Como professor? Exatamente. Você sabia que Jesus não vai mais voltar? Você sabia que Jesus Cristo já voltou em 70, no juízo que caiu sobre Jerusalém, o que culminou na destruição da cidade e do templo pelas mãos dos romanos em 70? Pois bem, meus irmãos, esta é uma teoria que ela é divulgada por alguns teólogos, principalmente agora na internet. Pois bem, alguns teóricos defendem que Jesus Cristo já voltou no ano 70. Eles dizem que Jesus voltou na forma de juízo, de forma invisível. Ou seja, que o juízo que caiu sobre Jerusalém em 70, quando os romanos destruíram a cidade e o templo, ali na verdade foi um sinal da vinda de Jesus. Em outras palavras, eles dizem que não precisamos mais esperar pela vinda de Jesus Cristo, porque Jesus não voltará mais. Jesus já voltou no ano 70. É sobre esta teoria que eu quero fazer uma análise convosco. Será que realmente a Bíblia Sagrada dá suporte para esta teoria? Será que podemos extrair da Bíblia Sagrada que a destruição de Jerusalém do templo em 70 pelos romanos foi uma manifestação da volta de Cristo? Será que realmente a Bíblia Sagrada ensina isso? Que Jesus já voltou e que ele não mais voltará? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Você é muito bem-vindo a este canal. Então eu gostaria de prender a sua atenção. Este é um assunto que eu considero deveras delicado e vamos analisar à luz da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos ser fiéis ou fiel à exegese do texto. Ok, meus irmãos? Então vamos começar por onde? O texto que eles usam para dizer que Jesus Cristo voltou na forma de juízo, ou seja, que aquele juízo que caiu sobre Jerusalém em 70, que ali foi uma manifestação da vinda de Jesus, ou seja, foi uma vinda não literal, mas uma vinda, vamos dizer, figurada, ou seja, o que é que comprova que Jesus voltou? Foi a destruição da cidade de Jerusalém e do templo pelas mãos dos romanos. E daí para cá nós não precisamos mais esperar pela vinda de Jesus, porque todas as profecias que apontam para a segunda vinda de Cristo, elas se cumpriram em 70. E um dos textos que eles puxam é esse aqui, Mateus capítulo 24 e versículos 29 a 31. Vamos lá. E logo depois da aflição daqueles dias, por aflição daqueles dias, esses intérpretes entendem a tribulação que se abateu sobre a nação de Israel em 70. Ok, vamos lá, vamos continuar. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aí você pode perguntar para esses teóricos, mas quando Jerusalém foi destruída? Literalmente estas coisas aconteceram? Não. Aí aqui é onde eles explicam que esta descrição aqui cósmica, que se diz aqui, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Eles dizem que isto é uma figura de linguagem. O que nós temos aqui não deve ser interpretado de forma literal, mas nós temos uma figura de linguagem esta apocalíptica, que aponta para a destruição do povo judeu em 70, ou seja, destruição de Jerusalém e do templo pelas mãos dos romanos. Então tudo que nós temos aqui são figuras de linguagem, figuras apocalípticas, mas não devemos tomar no sentido literal. Então prossigamos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui neste trecho ele diz que não temos uma vinda literal e visível de Cristo.
Esta vinda aqui, na verdade, ela veio em forma de juízo contra a nação de Israel. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por tribos da terra aqui entende-se as tribos de Israel. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nós devemos entender a evangelização dos judeus que foram dispersos. Após a vinda de Cristo, ou seja, vinda figurada, em forma de juízo que destruiu a cidade e o templo, então os anjos aqui seriam os ministros de Cristo que foram enviados pelas quatro partes da terra, pelos quatro cantos do mundo e evangelizaram os judeus. E assim é o que tem-se em mente. Então, eu estou lhe dando aqui detalhadamente a interpretação, vamos dizer, alegórica, figurada de Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. E aí eles prosseguem. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, eles continuam dizendo que a vinda do Filho do Homem, ou a vinda de Cristo aqui, se cumpriu no ano 70. E tudo que nós lemos até aqui deve ser interpretado de forma figurada e não literal. Bom, agora você me pergunta, professor Nathaniel, existe alguma base bíblica para se interpretar isso figuradamente? Porque até hoje, diz você, eu tenho entendido que esses sinais no Sol, na Lua e nas estrelas serão acontecimentos literais que anunciarão de perto a volta de Jesus Cristo em glória de forma literal. Eu também, meu irmão, tenho aprendido assim, e eu quero lhe dizer que até o presente momento, até que alguém me prove, realmente eu me convença, eu continuo vendo aqui descrições literais, sinais literais que anunciarão de perto que a vinda de Jesus Cristo se aproxima. Mas vamos lá, como eu prometi, eu serei fiel aqui na interpretação de quem acredita que nós temos aqui o juízo contra Jerusalém que veio em 70. De onde é que eles se inspiram? Onde é que eles encontram apoio para dizer que aqui nós temos uma figura ou uma linguagem figurada? Vamos aqui começar por Ezequiel, capítulo 32, 7, 8. Ó, o que é que diz aqui? Ezequiel, capítulo 32, versos 7 e 8. O que é que diz? E apagando-te eu... Ó, veja que aqui nós temos uma lamentação sobre Faraó, o rei do Egito, tá bom? E apagando-te eu, apagando quem? A Faraó e o Egito, eu cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, ou seja, sobre Faraó, e trarei trevas sobre a tua terra, sobre o Egito, né? Diz o Senhor Jeová. Bom, é claro que o contexto aqui está falando, Ezequiel está falando de um juízo contra Faraó e contra a terra do Egito. Devemos entender o que nós lemos nos versículos 7 e 8 de forma figurada? Sim, devemos entender. Eu vou ler mais uma vez para vocês. Apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti. Lembre-se bem, ó, sobre ti. Aqui realmente é um juízo contra Faraó, contra o Egito. E trarei trevas sobre a tua terra, ou seja, sobre a terra do Egito, diz o Senhor Jeová. Bom, é óbvio que realmente na história o Egito sofreu. O Egito realmente ele foi derrotado.
Sim. E também é claro que na queda do Egito, isso jamais se cumpriu literalmente. Então é claro que o profeta Ezequiel aqui, ele deu de mão de uma figura de linguagem. Nós não devemos entender realmente, literalmente, o cobrir dos céus, o enegrecer das estrelas, o encobrir do sol com a nuvem. A lua não deixará resplandecer sua luz. Isso, de fato, não deve ser entendido de forma literal. Ok? Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei. Isso não é literal. Por quê? E por que eu sei? Enegrecerei sobre quem? Sobre ti, sobre Faraó. E trarei trevas sobre a tua terra, sobre o Egito, diz o Senhor Jeová. Então, o contexto aqui deixa claro que estas palavras, este quadro dantesco, apocalíptico, deve ser entendido como uma linguagem figurada, é uma figura de linguagem. Devemos ver aqui palavras não literais, mas que anunciam a queda do rei do Egito, a queda de Faraó e a queda do Egito. É isso que o profeta tem em mente. Então, aqui neste texto, nós temos realmente palavras figuradas e não literais. Vamos aqui para Isaías 13:1. Isaías capítulo 13. Vamos ver o que Isaías nos diz. Isaías capítulo 13, quero que você atente bem, 13:1. Peso da Babilônia que viu Isaías filho de Amós. Então vamos prosseguir, versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então lembre-se que aqui é um oráculo contra Babilônia, o que resultará no livramento da nação de Israel. Versículo 13. Versículo 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. O oráculo aqui, na verdade, é contra Faraó e contra o Egito, contra a terra do Egito. Então, é claro que nós temos aqui uma figura de linguagem. Versículo 13. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ira ardente. Versículo 19. Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Então, meus irmãos, quando você lê o contexto aqui, você vai entender que estas predições que apontam sinais no sol, na lua e nas estrelas não devem ser tomadas no sentido literal. Porque aqui é claro que está se falando do juízo de Deus contra a Babilônia, bem como do livramento da nação de Israel. Aqui está falando do fim do cativeiro babilônico sobre a nação de Israel, ou seja, do livramento da nação de Israel e da queda, de Babilônia. Ou seja, então, estas palavras devem ser entendidas de forma literal, sinais do sol, na lua e nas estrelas? Não. Então, a partir destas passagens que eu li, os intérpretes, diga-se de passagem, preteristas, que dizem que Jesus já veio no ano 70, eles dizem que, assim como nestas passagens de Ezequiel 32, versos 2, 7 a 8, Isaías 13, versos 10, 13 e 19, nós temos juízos contra nações, mas que os sinais no sol, na lua e nas estrelas não são literais. Da mesma forma, a predição de Mateus em capítulo 24, versos 29 a 31, não deve ser tomado de forma literal. Ainda nós temos Amós 8, 9 e 10. O que diz aqui? Amós capítulo 8. Amós capítulo 8,
Aqui nós temos o que? Ameaças contra Israel. Agora vamos lá, Amós capítulo 8, verso 9. O que diz aqui? Isso sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o céu se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, é um juízo contra Jerusalém. É um juízo contra Jerusalém. E este juízo de Deus contra Jerusalém, ele é descrito de forma figurada, da mesma forma que Ezequiel e Isaías fez. Isso sucederá naquele dia que o Senhor visitar Jerusalém, tá certo? Para uma destruição, para um juízo. Diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E está claro que aqui é um juízo contra Jerusalém, porque e tornarei as vossas festas em luto. Está em foco as festas de Israel. E todos os vossos cânticos em lamentações, os cânticos da nação de Israel. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como o dia de amargura. Então não devemos entender de forma literal os sinais no sol, na lua e nas estrelas. O que está em foco aqui é o juízo de Yahvé, ou o dia da ira, ou o dia do Senhor, contra a nação de Israel. E isso já passou. É um juízo que Amós está descrevendo que veio sobre a nação de Israel, que já está no passado. Ok, queridos? Agora vamos lá. Joel capítulo 3, versos 14 e 15. O que diz aqui? Vamos aqui para Joel. O juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. Inimigas. Israel será restaurado. Vamos ver o que diz aqui. 3:15. 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas cairão, e o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Aqui o que nós temos, mais uma vez aqui, é o juízo de Deus contra as nações que sitiarem Jerusalém. Então, mais uma vez aqui, muitos intérpretes, vejam bem, muitos intérpretes, eles entendem aqui como uma figura de linguagem e não como acontecimentos literais. Finalmente, nós vamos aqui agora para o Novo Testamento. Visto que nós já falamos isso, agora a pergunta é o seguinte: será que a passagem de Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, é realmente ou deve ser realmente tomada como uma figura de linguagem? Será? Será que Jesus, em Mateus 24, ele realmente está falando da queda de Jerusalém e do templo em 70? Bom, primeiramente eu quero lhe dizer uma coisa. Vamos lá. Sim, o sermão de Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, sim, o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, realmente ele aponta para a destruição de Jerusalém e do templo, o que aconteceu em 70, pelas mãos dos romanos. A abominação desoladora, instalada no lugar santo, predita pelo profeta Daniel, conforme diz Mateus em 24:15, por abominação desoladora nós entendemos ali o exército romano sitiando a cidade de Jerusalém, o lugar santo. O lugar santo é a cidade de Jerusalém, e a terra santa é a Palestina. Então é claro que Jesus Cristo, vamos aqui para Mateus 24. Jesus Cristo em Mateus 24 ele está realmente falando da queda de Jerusalém e do templo. Vamos aqui,
Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo de Herodes, o templo de judeus, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, ou seja, o que ele falou sobre a destruição do templo, e que sinal, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A partir daqui, meus irmãos, nós vamos ver que o sermão ele gira em torno da destruição de Jerusalém. Por exemplo, a gente começa aqui no versículo 15. Ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, aqui é uma referência ao exército romano, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. É claro que aqui envolve o povo judeu. Aqui a fuga de cristãos. Aqui Jesus estava falando para os discípulos, para os seus discípulos, estava instruindo ele que quando viesse a assolação sobre a terra da Judéia, o que ele disse? Ó, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso aqui é claro que o autor, ele pensava no cerco de Roma contra Jerusalém, nas grandes desgraças que aconteceriam e que de fato aconteceram sobre a nação de Israel. E orai para que a vossa fuga, ele está falando da fuga dos cristãos, não aconteça no inverno e nem no sábado. Eusébio disse que realmente isso se cumpriu. Os cristãos, nenhum deles pereceram com os judeus no cerco, mas que eles fugiram antes que o cerco fechasse toda a cidade, antes que os romanos tomassem toda a cidade. Os cristãos saíram da cidade de Jerusalém, saíram da Judéia para o deserto e lá escaparam. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco jamais haverá. Por grande aflição aqui, nós entendemos, e de fato é, aqui o autor Mateus ele está falando da grande aflição que se abateu sobre Jerusalém, que foi desde o ano 66 até 70, o que culminou na destruição da cidade e do templo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ou seja, carne dos judeus. Mas por causa dos escolhidos, ou seja, dos escolhidos da nação, do povo eleito, que identificamos com os cristãos, serão abreviados aqueles dias. O que o autor está dizendo é que a nação de Israel não foi destruída pelos romanos por causa dos escolhidos que nela existiam. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Então vamos lá mais na frente. Então, aqui está claro no contexto que Jesus ele está falando da grande tribulação que veio sobre a nação de Israel. Isto é fato. Então, a partir deste fato, os preteristas, eles entendem que o que se lê aqui, ó, nos versículos 29 a 31, como eu já li, são figuras de linguagem. Então, eles veem aqui o juízo de Deus contra a nação de Israel. Aí você pergunta, professor, mas como se explicar essa questão aqui? Ó? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Professor, mas aqui a vinda do Filho do Homem não deve ser tomada no sentido literal? Bom, eles vão lhe responder com esta passagem bem aqui, ó, de Isaías 19:1. É assim que eles vão te responder. Isaías capítulo 19 e verso 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Aqui nós temos uma profecia contra o Egito, que já se cumpriu, a queda do Egito. Aí você pergunta, devemos entender literalmente isso? Não, ó, peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando uma nuvem ligeira e virá ao Egito. É óbvio que literalmente ninguém viu o Senhor cavalgando.
mas o autor ele usa de uma figura de linguagem. E veja que a figura de linguagem aqui é muito próxima, parecida com o que se lê aqui em Mateus 24, versículo 30. Ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ó, peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. A grande questão é a seguinte: lá em Isaías, a linguagem é figurada. Isto é fato. Mas aqui em Mateus, será que nós temos realmente uma figura de linguagem? Eu gostaria que você continuasse comigo até o fim. Será, lá em Isaías, é uma linguagem figurada? O Senhor cavalgando e vindo sobre as nuvens contra a terra do Egito é uma linguagem figurada. Ele está falando realmente do juízo de Deus contra a terra do Egito. Mas aqui, em Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, será que nós temos também uma linguagem figurada? Ou será que realmente devemos entender literalmente o que se lê em Mateus capítulo 24, versos 29 a 31? Vamos prosseguir aqui. Bom, a partir daqui eu vou defender que Mateus 24, 29 a 31 é uma linguagem literal. Como professor, exatamente. Bom, eu poderei mudar de ideia se alguém me apresentar argumentos mais sofisticados. Tá bom? Eu não tenho problema, eu posso entender de forma figurada. Olha, eu não tenho nenhum problema em entender de forma figurada, que eu vou ler aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Eu não tenho dificuldade em entender esta parte aqui de forma figurada. Tá bom? Agora vamos lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Já que eu tenho dificuldade em entender de forma alegórica, figurada. Eu entendo que está em foco aqui uma vinda literal, visível, de Jesus sobre a nação de Israel, onde todas as tribos da nação de Israel são vistas a lamentar, a bater no peito, quando virem ele vindo sobre a terra de Israel. Agora aqui você pode apresentar uma dificuldade. Professor, mas o senhor reconheceu que o capítulo 24 fala do juízo de Deus contra a nação de Israel em 70. Mas veja que Jesus não veio em 70. Como conciliar isso? Pois bem, meu irmão, aqui é onde vai entrar o meu ponto de vista histórico-crítico. Tá bom? Não sou teológico. Sim, eu sou teólogo, mas lembre-se, eu também sou um historiador. Então eu vou te dar aqui o meu ponto de vista crítico, textual. Do ponto de vista histórico-crítico, eu vou lhe dizer o seguinte: o Evangelho de Mateus ele foi escrito depois da queda de Jerusalém. Ouça bem, o Evangelho de Mateus foi escrito depois da queda de Jerusalém, talvez no ano 80 ou 90. O que isso quer dizer? Quando o autor escreveu o Evangelho de Mateus, a nação de Israel já tinha sido destruída pelos romanos em 70. Talvez já tivesse com 20 ou 30 anos que isso tinha acontecido. Repito, quando Mateus, ou seja, o escritor que escreveu o Evangelho, segundo Mateus, o escritor, tá bom? Que eu não defendo que seja Mateus, eu não defendo, eu não encontro bases para dizer que Mateus, o apóstolo de Cristo, foi quem escreveu o Evangelho. Tá bom? Quem escreveu o Evangelho, nós não sabemos. Tá certo? É a tradição patrística, é a tradição da igreja que diz que foi Mateus, o apóstolo, quem escreveu o Evangelho segundo Mateus. Mas a crítica, tá bom? O ponto de vista crítico, histórico-crítico, vai dizer que o Evangelho de Mateus ele foi escrito talvez entre o ano 80 e 90. O que eu defendo. Tá bom, meu irmão? Então, nesta perspectiva, vou chamar aqui Mateus, quando Mateus escreveu o seu evangelho, que estamos lendo aqui,
Jerusalém já tinha sido destruída, bem como o templo, pelas mãos dos romanos. Isso contava talvez com 20 ou 30 anos. Então já tudo o que eu quero dizer é que tudo que é narrado aqui em Mateus capítulo 24, quando ele escreveu o capítulo 24, tudo o que ele narra aqui já era história. Mas tinha e tem uma coisa aqui que o Mateus escreveu que não era história, que não tinha acontecido, que é a vinda do Filho do Homem em glória. Bem como isso aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, aqui tribos de Israel, da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, aqui a igreja, os judeus convertidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O que nós lemos nos versos 29 a 31, de forma literal, nunca se cumpriu. Mas como conciliar isso? Com a ideia de que o capítulo 24 realmente está falando da destruição de Jerusalém do templo em 70. Como conciliar? É fácil. Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele escreveu nessa perspectiva que eu vou lhe dizer. A destruição do templo e de Jerusalém já era história, já tinha acontecido. Quando ele escreveu, ele viu na destruição do templo e de Jerusalém pelos romanos um sinal do fim dos tempos. Para Mateus, ele acreditava que a volta de Jesus Cristo em glória sobre a nação de Israel, para ele, isso aconteceria na sua própria geração em breve. Repito, quem escreveu o Evangelho de Mateus acreditava que Cristo em breve voltaria em glória, nas nuvens. Quem escreveu o Evangelho de Mateus, ele acreditava que antes um pouco da vinda de Jesus, se daria esses sinais aqui, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Ele acreditava que isso anunciaria a volta de Jesus, para breve. Ok, meu irmão? E por que eu sei que o escritor de Mateus acreditava numa vinda literal, física, visível de Jesus? Por causa do que nós temos aqui em Atos. Vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Olha aqui, queridos. Atos 1, 10, 11. Ó. Versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, os discípulos, vendo Jesus, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram dois varões, ou seja, dois anjos, vestidos de branco, os quais lhes disseram, ou seja, disseram para os discípulos, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então vamos lá, Jesus foi recebido no céu com nuvens, não foi? Sim. Jesus subiu de forma literal, aos olhos dos discípulos. Certo? Certo. Da mesma forma, ele voltará. O escritor do livro de Atos diz que assim como Jesus subiu de forma paulatina, na frente dos seus, dos discípulos, em uma nuvem ele foi levado e recebido no céu, da mesma forma ele sairá do céu, virá numa nuvem, com poder e grande glória. E assim como ele foi acompanhado por anjos para o céu, da mesma forma ele retornará acompanhado de anjos. É por isso que Mateus capítulo 24, olha, Mateus capítulo 24, vou ler mais uma vez. Ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. Como foi que Jesus foi levado para o céu? Na companhia de anjos. Da mesma forma ele voltará com anjos. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, o autor Mateus
ele defendia uma vinda literal de Jesus. A grande questão é que ele conectou a destruição de Jerusalém do templo em 70 com a vinda de Jesus. Porque para ele, que escreveu Mateus, que escreveu o seu evangelho, ele acreditava que Jesus não tardaria mais vir. Porque o grande acontecimento que antecedia a vinda de Jesus já era história, o que? A queda da nação de Israel. A queda da cidade do templo já tinha acontecido. Então, o próximo grande acontecimento seria a volta de Jesus, seria prenunciada por sinais no sol, na lua e nas estrelas. Era este o pensamento do autor Mateus, meus queridos. E por que eu sei que ele esperava uma vinda literal de Jesus? Por causa de Atos 1, 10, 11. Conforme eu já disse para você, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender de forma figurada Mateus capítulo 24, verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em entender isso de forma figurada. Mas o que se diz no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, em diante, isso não pode ser uma figura de linguagem. Aqui realmente o autor está falando da vinda gloriosa de Jesus Cristo. E lembre-se, esta vinda na ótica do autor sagrado, ela acontecerá depois de sinais do sol, na lua e nas estrelas. E estes sinais no sol, na lua e nas estrelas terão lugar depois que a grande tribulação tiver passado. Então, para o autor sagrado, Jesus ele veio. Para o autor sagrado, Jesus ele viria em um tempo depois da tribulação. O que é que diz? E logo depois da tribulação, daqueles dias, é claro que a tribulação que ele tem em mente aqui é a tribulação que veio sobre a nação de Israel, pelos romanos, mas o autor, de forma nenhuma, ele vai dizer que aquela tribulação é um sinal da vinda de Jesus. Não. A vinda de Jesus é um acontecimento posterior à tribulação que se abateu sobre a nação de Israel. Repito, a vinda de Jesus no versículo 31 é um acontecimento literal, cósmico, visível, corporal. E é distinto da grande tribulação que se abateu sobre a nação de Israel em 70. Ok? Então, meus irmãos, isto é o que eu tinha para comentar para você. Como eu já falei para você, eu fiz um comentário aqui totalmente histórico. Tá bom? Totalmente de um ponto de vista histórico, ou seja, eu estou interpretando aqui a visão do autor sagrado. Conforme eu disse para você, eu estou sendo bem claro. Não há evidências, não há provas de que Mateus, o discípulo de Cristo, tenha sido o escritor do Evangelho, que nós temos chamado o Evangelho de Mateus. Não há. Ok? Não há base para isso. Então, de acordo com os críticos, e eu estou entre eles, o Evangelho de Mateus foi escrito talvez entre os anos 80, 90, por aí assim. Mas não foi escrito antes da queda de Jerusalém. Repito, o Evangelho de Mateus não foi escrito antes da queda de Jerusalém. Ok, meu irmão? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe, agora e para todos sempre. Amém.